Agora vamos falar do disco de 1997. Esse disco contém uma referência de que faz com que Zezé de Camargo e Luciano se prepara para entrar no momento dos panteões da música sertaneja. Após 2 anos do álbum mais vendido da sua trajetória artística e um álbum de 96 discutivelmente por muitos como o melhor álbum da história da dupla, nasce o álbum de 1997, repleto de expectativas no ano de seu lançamento, onde depois de 6 anos consecutivos de eternização, entrar na vasta realidade de ser uma dupla referência para outros artistas era um desafio enorme para Zezé de Camargo e Luciano. E esse disco aqui, ele já sai cheio de curiosidades, porque naquele tempo tinha acabado o lançamento de discos em forma de vinil. Quem tiver vinil desse disco de 97 tem alguma raridade ou uma produção avulsa, porque isso daqui saiu 100% em CD. Pelo menos que eu me lembro, a fita cassete desse álbum aqui vieram faltando 3 músicas: Preciso do Seu Coração, Que Vontade de Te Amar, e O Futuro é uma Incerteza. E não posso deixar nunca de falar que esse álbum traz consigo músicas que 2 delas são regravações da dupla Zezé de Camargo e Luciano, como é no caso de Hoje Eu Quero Te Amar, que fez sucesso 6 anos antes com René e Ronaldo, e O Futuro é uma Incerteza, que já tinha sido gravado em 83 por Christian Ralph em seu álbum de estreia, num álbum chamado Quebradas da Noite, só de regravações, e Milionário José Rico, e uma outra dupla que eu esqueci o nome, que foi o primeiro lançamento, ainda no auge dos anos 70. Esse disco aqui, ele traz uma curiosidade em cima da música Felicidade Que Saudade de Você, que se não bastasse o destaque que ela já obtinha, no ano seguinte ela foi trilha sonora da novela das 8 na Rede Globo, Torre de Babel, e entrou como faixa bônus no disco seguinte. E esse disco aqui, ele tem canções de autoria do Zezé sozinho, como é o caso de Doce Maldade, Toma Juízo e A Minha Vida. E Toma Juízo, inclusive, é uma canção ainda muito tocada nos shows. Claro que em menor proporção do que Dou a Vida por um Beijo, mas foi reaproveitada em DVDs, né? Inclusive no primeiro disco ao vivo da dupla, no ano de 2000, um disco esse que o Zezé no começo era contra ser lançado, mas acabou fazendo valer aquele período, que quando você lança um disco ao vivo, isso já mostra que você já tem sucessos suficientes para divulgar o público e não ser esquecido. E mesmo assim, com o passar dos anos, alguns fonogramas ficam esquecidos em determinados álbuns quando outras músicas são tocadas excessivamente. E Zezé de Camargo e Luciano teve muito isso a partir do ano de 2000, com Dou a Vida por um Beijo tendo tocado depois de 7 meses de lançamento do disco e ter tomado praticamente a paternidade do cenário, entendeu? Eu acredito que dos anos 90, as músicas que não ficaram esquecidas foi no álbum de 98, Pra Não Pensar em Você, Pior é Te Perder e Dois Corações, Uma História. Aqui no álbum de 97, podemos destacar Cada Volta é o Recomeço, Toma Juízo e Felicidade Que Saudade de Você. No álbum de 96, Hoje Eu Acho Que Preciso Ser Amado é mais tocado do que Indiferença, embora Indiferença tenha sido reaproveitado no projeto Rústico do Zezé, né, quando ele decidiu dar uma atenção maior para esse novo projeto paralelo, a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Essas discussões pertinentes ao projeto paralelo, a carreira solo de ambas as partes, nós podemos discutir em lives também, entendeu? Caso você queira saber alguma curiosidade maior
ou também se você tem outros apetrechos pertinentes a algumas curiosidades que muitas vezes um fã não pode saber com 100% de certeza, porque fã não faz parte da produção da carreira da dupla e nem muito menos da assessoria de imprensa de ambas as partes. Mas, voltando a falar do álbum de 97 propriamente dito, vamos destacar que esse disco aqui, a terceira faixa, que é justamente Cada Volta é o Recomeço, foi o primeiro hit a ser trabalhado na época. E é uma música que todo mundo gosta, e não sei se vocês sabem disso, que ela quase não entra nesse disco aqui, porque o compositor Nemel, que também compôs uma música chamada Hoje é Domingo, gravada pelo rei Roberto Carlos, ofereceu a música ao Zezé, e o Zezé estava no Rio e ele foi até o Copacabana Palace. E a direção do hotel, a recepção, disse que ele estava dormindo. Aí a letra ficou por debaixo da porta, onde o Zezé falou que o disco dele já estava para sair nos próximos 2 meses e que ele tiraria uma música de sua autoria, e colocaria A Cada Volta é o Recomeço. Porém, eu já li uma matéria específica, que a música que ficou de fora desse disco aqui foi Rio e Nova York, gravada antes por Maurício e Mauri e Vando e Vandi, que foi a primeira gravação. Inclusive, já fizemos aqui no canal uma análise sobre o álbum do ano 2002, e lá está a versão de Rio e Nova York, gravada por Zezé de Camargo e Luciano. Mais uma outra fonte, eu já soube também que o Zezé tirou uma música de própria autoria para colocar Cada Volta é o Recomeço. E não é difícil do Zezé ter aberto mão de uma música de sua própria autoria, onde não precisaria pagar direitos autorais para ninguém, até por questão comercial, pois ele assim fez no primeiro disco, quando ele retira Onde Foi Que Eu Errei e A Última Vez, e dá espaço para Águas Passadas, e dá participação especial com a Fafá de Belém. E acredito que essa música, Cada Volta é um Recomeço, foi uma música muito acreditada por ele, e que acertadamente deu um resultado gigantesco. E uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês, que a música Desejo de Mulher, que é uma composição do Zezé, tem algumas alterações na letra, porque o Maurício Mattá também gravou essa música, e com a participação de Zezé e Luciano, e tem uma parte dessa canção que não é tocada aqui, que é no caso, por exemplo, Sou Seu Menino, Vim Aqui Te Dar Amor, e Bem ou Mal da Sua Dor. E você vê que aqui já toca um pouco diferente em relação à canção na gravação com Maurício Mattá, que isso é típico do Zezé, né? Fazer algumas adaptações nas suas letras, como fez em Tranque a Porta e Me Beija, em Saudade Bandida. Claro que eu não me lembro de cabeça a alteração de frase por frase, mas é comum quando você quer dar um sentido a uma música para colocar no disco e ser criterioso na escolha do repertório. E Zezé de Camargo e Luciano sempre tiveram essa peculiaridade e numa qualidade gigantesca, onde a cada álbum lançado se vinham com grandes surpresas e atratividades, né? E claramente esse álbum de 97, o de 98 não ofuscou o sucesso dele, porque as músicas de 97 continuaram tocando em larga escala, e até no programa Amigos, que depois de 99, com o falecimento do Leandro, da dupla Leonardo, se tornou Amigos e Amigos, se cantou muitas vezes Cada Volta é o Recomeço, Indiferença, em todas as nuances do que se pode tratar Zezé de Camargo e Luciano. A década de 90 é uma década que é histórica na vida deles, né? Onde eles conseguiram fechar como dupla número 1 e estenderam a virada do século XXI, uma referência real de sucesso, arrastando multidões, tanto que o DVD de 10 anos de carreira foi um sucesso de lançamento,
embora tenha sido disponibilizado para vendagem apenas em 2002. E mesmo assim, cada álbum lançado saía de cara com 1 milhão de cópias vendidas. Isso são números absurdos que faz você que está no meio de uma multidão se sentir muito privilegiado por ter um gosto tão peculiar. E eu destaco como música predileta nesse disco para mim Doce Maldade e É Minha Vida, que são as que eu mais gosto. E você, qual prefere desse disco e qual delas te chama mais atenção? Há quem diga que aqui tem uma leve mudança na voz do Zezé em relação aos discos anteriores, mas em contrapartida, as apresentações que ele fazia ao vivo, ele cantava até mais alto do que no disco. Isso daí mostra o como ele fez história através da voz e até hoje é reverenciado por tudo aquilo que representa na música sertaneja. Essa foi a resenha do álbum de 97 e até qualquer hora nós vamos nos falando. E claro, o canal Curiosidades Zezé e Luciano é um canal que ainda está começando, entendeu? Eu tive meu celular clonado, eu quero recuperar o canal Curiosidades ZCL, mas em contrapartida, você criar um plano B também para continuar a produzir conteúdo e não desanimar também é viável. Você que é fã de Zezé de Camargo e Luciano, não se esqueça de se inscrever, compartilhe o vídeo e estamos juntos por que der e vier. Um grande abraço e até a próxima.